Paz seja convosco, sejam bem-vindos ao Bíblia, Teologia e Vida Cristã. Tema do nosso estudo de hoje, Satanás e os demônios. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para que vocês continuem a receber outros estudos bíblicos edificantes. Nosso estudo de hoje é um assunto tanto quanto evitado muitas vezes por uns e supervalorizado por outros. Vamos analisar numa perspectiva bíblica o que a Bíblia nos revela a respeito desse personagem que aparece em muitos textos na palavra de Deus. Ele e os seus auxiliares são chamados de anjos caídos ou demônios. O texto bíblico escolhido é Ezequiel, capítulo 28, do versículo 11 até o 19, que diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Dize, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência, e pecaste, por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim protetor, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor, e por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, nunca mais subsistirá. Muito bem, meus irmãos, tema do nosso estudo de hoje, a respeito do adversário das nossas almas, do hebraico Satã, que quer dizer adversário, ou do grego diabolos, que em português é acusador. São os nomes bíblicos mais conhecidos que ele recebe, ou ainda do nome extra-bíblico Lúcifer, do latim, que significa portador de luz. É uma destacada criatura angelical que é identificado aqui por algumas qualidades. O profeta Ezequiel diz que ele era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeita beleza, enfeitado com pedras preciosas. Outro texto semelhante é Isaías capítulo 14, do versículo 12 até o 16. E é interessante que ele é chamado de querubim guardião, estrela da manhã. E esse personagem bíblico, ele foi criado por Deus para louvar a Deus, assim como as demais criaturas. Um anjo especial, um anjo diferente. Só que houve um determinado momento que ele se deixou tomar pelo orgulho de ser diferente, de ser cheio de luz, de ser cheio de pedras preciosas. E ele ambicionou ser igual a Deus. Ele colocou no seu coração, colocar o seu trono acima das estrelas de Deus e ser semelhante ao Altíssimo. Como Deus naturalmente não divide sua glória com ninguém, Deus expulsou tanto ele quanto os demais anjos que se rebelaram juntamente com ele. Deus os expulsou de sua presença. E o termo anjos caídos aparece na segunda carta de Pedro, no capítulo 2 e no versículo 4, informando que os anjos que pecaram estão num lugar chamado Tártaro. Em português também aparece o termo inferno, e é um local destinado para os anjos rebeldes. Muitos teólogos associam esses anjos caídos com os atuais demônios, que estão nas regiões celestiais, se opondo contra a obra de Deus, contra a igreja, enganando e iludindo muitas pessoas, fazendo com que elas se afastem cada vez mais da presença do Senhor. O destino final, tanto do diabo quanto dos seus anjos, é o lago de fogo e enxofre, onde eles serão lançados e serão atormentados para todo sempre.
O inferno foi criado para o diabo, os seus anjos e todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida. Pergunta que não quer calar: você já tem o seu nome escrito no livro da vida? Então é interessante analisar isso com cuidado, porque apesar de já ter o seu destino final decretado, hoje, debaixo de uma permissão divina, Satanás e os seus anjos estão atormentando e se opondo a tudo quanto envolve a obra de Deus, se opondo à igreja de Deus, se opondo à palavra de Deus. Ele tem muitas atividades que são realizadas tanto por ele quanto os seus demônios. Entre elas, Mateus capítulo 13, versículo 19, diz que ele é um maligno que rouba a semente da palavra de Deus quando é plantada no coração do pecador. Quando alguém ouve o evangelho, Satanás é especialista, junto com os demônios, de fazer com que essa mensagem caia em descrédito, em fazer com que as pessoas não deem o devido valor à palavra. Quando você ouve a palavra e você não dá o devido crédito, certamente existe uma ação maligna tentando fazer com que você não receba essa palavra como deveria. Segundo aos Coríntios 4,4 diz que ele é o Deus, com letra minúscula, o Deus deste século que cega o entendimento dos incrédulos. Por que a maioria das pessoas no mundo não se convertem a Cristo? Porque estão cegas, o seu entendimento está obscurecido. Uma pessoa só tem a mente clareada para o Evangelho quando o Espírito Santo entra na vida e tira essa cegueira espiritual. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz que o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Portanto, uma das características do maligno é ser fonte de heresias, é ser fonte de falsos ensinos. Existem muitos grupos religiosos que, ao invés de levar as pessoas para terem um conhecimento mais claro de Cristo, estão afastando elas cada vez mais desse propósito. Foram inspiradas, muitas delas, por Satanás e os demônios. João 8,44 diz que ele é homicida, mentiroso e pai da mentira. Apocalipse 12,10 diz que ele é acusador. Mateus 4,3 diz que ele é tentador. Ele tentou o próprio Cristo, não tentará eu e você. Ele tentou o próprio Filho de Deus. Disse o seguinte: se tu és o Cristo, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Cristo, lança-te daqui abaixo. Se tu és o Cristo, me adora. Se tu és o Cristo, então ele desafiou o poder de Cristo. E Jesus, com oração, jejum e principalmente com a Bíblia, venceu o tentador, ao dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E por fim, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que ele é o nosso adversário. Pedro conclama a igreja dizendo o seguinte: sede sóbrio e vigiem, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Senhor Jesus Cristo liberta, cura, salva, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará para buscar a sua igreja. Amém.